Olá pessoal, eu sou o John e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos de poema e poesia. Vamos lá! Como na última aula nós falamos sobre o conceito de prosa e poesia, dando suas definições, as suas características principais e também as diferenças e toda essa confusão que acontece relacionada a esses dois conceitos, as duas palavras, precisamos também abordar mais profundamente as questões acerca do poema e da poesia, que também é outra coisa que gera muitas dúvidas, muitos desentendimentos em sua compreensão de algumas pessoas. Então, para estudarmos futuramente, nas próximas aulas, de uma forma mais assertiva, o gênero dramático, o gênero narrativo e o gênero épico, enfim, poético, a gente precisa compreender todos esses elementos para quando chegarmos no futuro num estudo mais aprofundado desses gêneros literários, não ficarmos boiando assim com o assunto. Então, como esmiuçamos tudo relacionado à prosa e a poesia no sentido oposto da prosa e o verso no sentido oposto da prova, relacionando forma e conteúdo, como dissemos, a gente tem que entender também quais são os significados principais de poema e de poesia. Apesar de termos falado também sobre poema na aula passada, de uma forma mais superficial, hoje vamos esmiuçar e realmente trazer todos os detalhes e sanar todas as suas dúvidas em relação ao poema e à poesia. Vamos lá. Então, o que seria poesia? A poesia é uma palavra, um termo que ela é utilizado muitas vezes para se referir ao texto literário, a um poema literário em versos. Então, muitas pessoas acreditam que a poesia em si é apenas aquele texto literário em versos que seria o poema. Contudo, isso é engano. O poema pode ser chamado sim de poesia, um livro de poemas, né, também pode ser chamado um livro de poesias, porque ali contém poesia. Entendeu? Isso não está errado, mas é engano das pessoas acharem que a poesia se restringe, se limita apenas ao poema, apenas ao texto escrito em versos. A poesia pode estar em todas as expressões artísticas diferentes. A poesia pode estar no texto em prosa, como também mencionamos na aula passada. A poesia está na vida. A poesia é todo aquele estado de contentamento ao belo, à comoção, às coisas bonitas. Digamos, um filme pode ter muita poesia, pode ter dentro da linguagem audiovisual, pode existir filmes que são carregados de poesia, e essa poesia se apresenta de formas totalmente distintas. Por exemplo, a gente pega um filme que ele tem uma fotografia linda, então a poesia dele pode estar na fotografia, no jogo de luz, nos diálogos, na atuação dos personagens, nas metáforas, no conteúdo em si que o filme discute, que o roteiro discute, em questões sociais, em questões históricas. A poesia ela é ampla, ela pode estar tudo ali. Mesma coisa uma música também, poesia, andam de mãos dadas, entendeu? A música, a melodia pode ser altamente poética, pode despertar sentimentos. É aquilo que a gente falou, é despertar aquilo que é belo, de comovente nas pessoas e nas coisas, nos objetos também. A poesia engloba tudo isso. A natureza em si é uma poesia. Poesia é uma palavra tão difícil quanto para se conceituar, quanto cultura. A gente sempre tem aquela definição pronta, o que é poesia, a ostentação do que é belo na vida, nas pessoas, nas coisas, estado espírito, eu lírico, enfim, que desperta sentimentos. Tem sempre uma explicação básica para isso, mas na verdade sempre vai além, que nem cultura. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. É uma explicação objetiva, básica, mas cultura abrange muitas outras coisas. E a poesia tem mesma questão, esse mesmo significado. Ela pode abranger uma variedade de conceitos, uma variedade de áreas muito grandes, na pintura, enfim, na vida das pessoas, no cotidiano. A vida é repleta de poesia. Então, por isso que
existe essa, digamos assim, essa confusão que as pessoas acreditam que a poesia, ou um livro de poesia, é o texto em verso, é um poema, mas não é. A poesia é um sentido, é um estado de graça, digamos assim, que está presente na vida, em todas as expressões artísticas e até mesmo no nosso cotidiano. Então, essa confusão, a poesia não é apenas o poema, não é apenas o texto literário em versos. A poesia também significa a exaltação do que é belo, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que desperta sentimentos, que comove a gente através de sensações, e ela pode estar em todo lugar. Mas também poesia pode ser considerado o texto literário em verso, em poema. Então por isso causa muito essa confusão. E o poema em si, entendeu? Ele pode conter poesia, como dissemos, ou como ele também não pode ter poesia alguma. E pode ser uma prosa em verso, ou enfim, tem muito problema justamente, vamos falar um pouco agora englobando a análise literária, um dos recursos que eles utilizam é justamente isso. A gente pega um poema, por mais que ele esteja disposto em versos, que ele tenha rima, que ele tenha melodia, sonoridade e tudo mais, às vezes o conteúdo poético, as metáforas que são utilizadas neles, o assunto que abordam, eles acabam não tendo conteúdos poéticos que realmente despertem sentimentos, sensações na gente, que a gente fala, nossa, olha que trecho bonito, que passagem bonita, olha que mensagem bonita. Então a poesia é praticamente isso. E ela pode estar no poema, mas o poema em si não necessariamente sempre tem poesia. É de fato, para regra, que todo poema tivesse poesia, mas isso não é o que acontece de fato. Então o que acontece essa brincadeira de poesia, geralmente, tem muita gente que fala assim, lancei um livro de poesias, o que não está errado, a gente pode falar assim, mas para não causar confusão, o mais correto seria falar, lancei um livro de poemas, que são uma coletânea, uma série de antologias, que tem vários poemas dentro, por exemplo, 50 poemas num livro. E quando as pessoas falam, lancei um livro de poesias, que também, como eu disse, não está errado, ela causa essa confusão nas pessoas, que fazendo elas, as pessoas mais leigas, eles associam a palavra poesia com o texto, com o poema, né, com o texto em versos. E realmente não é isso. Poesia é algo maior, é algo mais elevado, entendeu? Ele está presente num livro de romance, numa crônica, enfim, qualquer coisa pode ter poesia. Então essa é a grande diferença entre poema e poesia. Para se conceituá-lo, a gente tem que entender a diferença entre esses dois, por mais que o poema possa conter poesia ou não, mas poesia ele pode ser utilizado para se falar de um texto em versos, um poema, mas a poesia é um estado a mais, ela se refere a tudo aquilo que a gente consegue nos tocar, consegue trazer sentimentos, sensações. Por isso que às vezes causa confusões esses conceitos. Então, basicamente, a primeiro instante a gente precisa pôr isso na cabeça, que poesia, ela é um estado que pode estar em várias expressões artísticas. E o poema em si é a arte da palavra, é a poesia em versos. Basicamente isso. Como exemplo, podemos citar este poema aqui que eu vou ler para vocês, que ele mostra muito, porque ele se trata de um poema carregado de poesia em versos e de forma descontínua. Então, além de ser de forma descontínua, que seria em versos e tudo mais, ele também é um poema preso à forma. Então ele trabalha com métrica, com melodia, com sonoridade. Digamos, a essência do poema, é um poema. Quando ele é trabalhado, metrificado, e tem todas as características principais que fazem a gente identificar facilmente, né, um poema. Vocês já devem conhecê-los, é um poema bem famoso, né, de Luiz Vaz de Camões, mas eu vou lê-lo aqui, porque recitar, posso até tentar, mas sempre erro alguma coisa em outra, então é mais fácil ler aqui para vocês entenderem um pouco mais que este é um poema com poesia. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário é assim o mesmo amor. De Luiz Vaz de Camões, né? Camões, com o soneto aqui que é muito famoso,
ele utiliza todos os elementos clássicos de um poema com poesia. Ele tem um conteúdo, ele fala sobre o amor, então ele tem um conteúdo altamente poético, usa bastante de metáforas e outras figuras de linguagens que estão sempre presentes em poemas, né? E ele está todo metrificado, com sonoridade, né? Então esse é um típico clássico poema com poesia. Entendeu? Mas eu vou te dar outro exemplo aqui de um poema com poesia de modo contínuo. O que seria isso? Ele vai formando linhas, como se fosse um texto em prosa mesmo, como se fosse, digamos, 3, 4 linhas, como se fosse um parágrafo, mas ele tem um conteúdo altamente poético e ele pode ser considerado sim um poema, desde que o autor que esteja escrevendo aquilo, ele decida que é um poema e que tenha os elementos mesmo da poesia, né? Esse conteúdo belo, exaltação do belo, que essa mensagens, metáforas, o que é usado que desperta sentimentos na gente. Por exemplo, amar essa núbia, vai entre os véus translúcidos de florentes grinaldas, noiva hesitante, ansiosa, trêmula, tê-la nos braços como um tálamo puro, por entre epitalâmios, sentir-lhe a chama dos beijos, boca contra boca, nervosamente. Certo que é, para um sentimento de arte, amar espiritualmente e carnalmente amar. É um trecho em prosa, parece uma prosa, que ele está disposto em versos em 4 linhas, mas é um conteúdo poético. Isso depende muito do estilo do autor, daquilo que ele quer fazer, da intenção, enfim. Existem poemas, já vi poemas muito bonitos, que eram praticamente 4, 3 de vez 6 estrofes, eram parágrafos, eram linhas contínuas. Então é muito complicado definir uma coisa ou outra, justamente porque cada vez mais surgem novos estilos literários, novos autores que trazem novidades, enfim, variedades para formas de escrever os textos, então é bem complicado. Esse trecho que eu acabei de ler, ele pode ser considerado uma prosa poética, porque é um trecho de uma obra que tem um conteúdo altamente poético, como se eu quisesse considerá-lo, um autor escreveu aquilo, um poeta, e fala, esse é um poema que eu fiz em 4 linhas, não tem versos, ele também poderia ser considerado um poema. Por isso que existe muita complexidade, principalmente esses textos que fogem às regras normais, convencionais, que a gente conhece. Mas agora vamos ver um exemplo de prosa em verso, que seria o contrário, uma prosa, um texto de prosa que passa uma mensagem, mas ele está disposto em versos, e isso causa confusão. A pessoa pensa que é um poema, mas ele é um poema por causa da sua estrutura, mas ele não contém poesia, né? Que é aquilo, como eu disse, que esse exaltar do belo, das belezas das pessoas, das coisas, dos objetos, ou de qualquer outro assunto da sociedade que traga sensações e sentimentos pra gente. Vou lê-lo. É assim, é um anúncio, digamos, é um exemplo de um anúncio de propaganda disposto em versos. É assim, um belo terreno plano, junto a um lago, você pode comprar para a sua família, no próximo domingo, nas Sanches e Sanches Imóveis. Cada uma dessas frases que eu li, por isso que eu fiz essas pausas, elas estão dispostas numa linha, em versos, como se fosse um poema, mas não passa de um conteúdo publicitário, ele não tem poesia nenhuma ali, entendeu? Então, a prosa também pode ser feita em verso, pode existir prosa poética e pode existir o poema cheio de... um poema cheio de poesia também, que é a forma mais tradicional que nós conhecemos. Agora, podemos dar um exemplo também de quando a prosa, quando a realidade ou quando um texto em prova também inspira um autor para escrever um texto que possa parecer, possa enganar que é uma prosa, mas que carrega consigo um conteúdo altamente poético. Esse poema aqui mesmo, do Manuel Bandeira, é retirado de uma notícia de jornal. E ele diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Cada uma dessas frases que eu também falei pausadas, ela está em uma linha, como se fossem versos, mas trata-se de uma notícia de jornal. Então, Manuel Bandeira é muito bom porque ele usou desse texto em prosa, que as notícias do jornal são em prosas, e transformou num poema. Por que isso é um poema? Aí, em relação à forma, porque ela está, cada uma das frases, por mais que não tenha métrica, melodia, rima, cada um das frases são versos, estão divididos em versos, e também pelo conteúdo altamente poético.
Por quê? Vamos analisar rapidamente. Porque existe um conteúdo altamente poético nesse retrato que o Manuel Bandeira tirou de um jornal. Ó, João Gostoso era carregador de feira e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Aqui a gente pode já analisar que o rapaz era um rapaz trabalhador, morava no morro, na favela, nas situações, então a gente pode perceber que ele tem uma situação meio precária, né? E sem número, enfim, isso tudo quer dizer isso. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, então ele queria se divertir, tudo bem. Até o próprio nome dele, João Gostoso, dá a entender, mais ou menos, que era uma pessoa que gostava de se divertir, pelo jeito, farra e tudo mais. Então, o que ele fez quando ele chegou no bar nessa noite? Ele bebeu, cantou, dançou. Cada uma dessas palavras são uma linha. Tudo que ele fez durante a noite. Então isso quer dizer, porque nos remete, que ele estava feliz. Poderia estar bêbado também, não sei. Tem várias análises que podem ser feitas. Mas no remete que ele estava extremamente feliz. Que ele teve uma noite feliz. E no final, depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ele se suicidou. Então, como que ele estava feliz uma noite inteira, passou uma noite super alegre, super feliz, e depois ele se suicidou morrendo afogado. E isso mostra, tipo assim, a complexidade, faz a gente pensar o que leva a pessoa, por exemplo, a cometer um suicídio, o porquê, entendeu? Ela estava feliz num tempo e depois, do nada, teve esse ato impensado, esse ato drástico, né, que tirar a própria vida. Então, a poesia é aquilo, é isso que vai despertar na gente, essa reflexão, esse despertar de sentimento. Uma pessoa lendo um poema desse, ela pode ficar triste, entendeu? Isso é a poesia, ela desperta o sentimento, ou ela pode ficar pensativa, refletindo sobre as circunstâncias que levaram o João Gostoso a fazer isso, ou da própria vida. Às vezes o principal, eu acho, acredito, isso já é minha opinião pessoal, totalmente minha, que a poesia traz pra gente, principalmente no poema, é aquilo, é identificação. Para mim, a poesia é muito boa, muito válida quando o texto literário em versos, né, poético, ele consegue me gerar essa identificação. Eu consiga sentir ou minimamente entender ou imaginar aquilo que o eu lírico do autor, né, que está escrevendo aquilo, tentou passar ou estava sentindo. Isso para mim são os melhores tipos de poesia, são aquelas que me tocam mesmo, no coração, na alma, enfim. Vamos extrapolar aqui e criar várias metáforas em relação a isso. Mas para mim, a poesia mesmo boa é essa, aquela que desperta reflexão ou algum tipo de sentimento, seja ruim ou seja bom. Para fechar essa série de exemplos que eu estou dando sobre poema, poesia, prosa poética e textos poéticos, vou ler um texto de prosa aqui para vocês também, normal, uma prosa tida como o do gênero narrativo mesmo. Ela pode até conter alguma passagem poética, uma descrição bem elaborada que remeta à poesia nessa obra, mas geralmente quando uma obra não é mesmo... não tem essa intenção realmente de ser uma obra poética, uma prosa poética, essas passagens são bem poucas. E ela pode gerar, sim, emoções na gente. A gente pode achar que existe poesia numa obra que seja narrativa, mas é que essa passagem que eu vou ler é uma parte mesmo de prosa pura, que não é prosa poética, e não tem conteúdo poético. É realmente o narrador contando uma história, né? O gênero narrativo, ele narrando os fatos, os acontecimentos. Por exemplo, naquela rua morava um casal de velhos. A mulher esperava o marido na varanda, tricoteando em sua cadeira de balanço. Quando ele chegava ao portão, ela estava de pé, agulhas cruzadas nas cestinhas. Ele atravessava o pequeno jardim e, no lumiar da porta, antes de entrar, beijava de olho fechado. Sempre juntos, a lidar no quintal, entre as couves, ela no canteiro de malvas. Pela porta da cozinha, os vizinhos podiam ver que o marido enxugava a louça para a amiga. No sábado, saíam a passeio. Ela, gorda, de olhos azuis, e ele, magro, preto. No verão, a mulher usava vestido branco fora de moda, e ele ainda de preto. Um mistério à sua vida. Sabia-se vagamente, anos atrás, um desastre, os filhos mortos. Desertando casa, túmulo, bicho, os velhos se mudaram para Curitiba. Isso é um trecho do primeiro livro de contos, né, de Dalton Trevisan, e é justamente isso. A gente pode até encontrar alguma coisa, se a gente for analisar profundamente alguma passagem poética. Achei bonito essa descrição da vida do casal e tudo mais, só que ele digamos assim, a finalidade desse texto em prosa não é trazer esse conteúdo poético como o anterior que a gente leu, que realmente ele está carregado de conteúdo poético. É uma prosa mais simples, então isso pode ser considerado a prosa pura mesmo, para exemplificar todas essas questões que estamos discutindo. Para resumir tudo isso que foi discutido e facilitar a compreensão de vocês, lembrando que o aspecto principal dessa videoaula é discutir poesia e poema, a gente pode definir de uma forma bem básica e objetiva, apesar de que eu acabei de falar que
a poesia em si é um termo, é uma palavra muito complexa que pode trazer muitas outras questões ao ser discutida, mas podemos defini-las de uma forma mais objetiva, de uma forma mais certeira. Então, poema seria o quê? Seria o texto em verso, seria um texto colocado em verso. Ele não precisa ter poesia sempre, mas muitas vezes o mais comum que conhecemos é que o poema tenha poesia, que seja mesmo a arte da palavra em versos. Já a poesia, ela pode ser também utilizada como nomenclatura para um poema, que seria uma poesia em versos, da mesma forma, mas também, assim como a prosa, a gente citou que ela tem essa ambiguidade de nomenclatura, a poesia também significa esse estado de exaltação ou de alcançamento de graça das belezas das pessoas, da vida, de despertar sentimentos através do texto literário, através de uma música, através do cinema, enfim. Poesia é essa beleza que a gente vê em todas as expressões artísticas, no cotidiano, na vida das pessoas. Essa sensação que traz, às vezes, paz pra gente, ou como eu falei, sentimentos variados, podem ser ruins ou bons em determinada cena, em determinado acontecimento, enfim, está presente na vida toda. A poesia é essencial à vida, né? Então, eu acho que basicamente isso. Acho que a gente define já as questões de prosa, poesia, poema e todas as outras subvertentes que existem relacionadas a essas palavras, para podermos agora nos aprofundarmos mesmo de fato aos gêneros literários, os gêneros textuais, que vamos falar sobre todos eles nas próximas aulas. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e assinar o canal aqui, Literautas TV, e logo mais estamos trazendo muito mais conteúdos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.